Oi, gente, já tinha um tempinho que eu não fazia um filosofia popular, em que eu falo de filmes, seriados e produtos culturais, e a temática de hoje tem tudo a ver com a série nesse tema, que é a vida após a morte, não é? E é a série Upload, do Amazon Prime. Não tô recebendo nada do Amazon Prime, não, viu? Antes que digam que eu tô sendo patrocinado pelo Amazon Prime, não tô sendo, não recebo um tostão deles. Mas assinei o Amazon Prime e uma das séries que eu assisti foi essa Upload, e que trata justamente da consciência humana receber um upload, ou seja, ser enviada para a nuvem e com todas as memórias, com tudo mais, e a pessoa ter uma vida depois da morte. Uma vida, se a vida for compreendida como penso, logo existo. Então, se você entende que a sua vida pode ser mais do que o seu corpo, né, e aí a ideia é justamente de a consciência sendo exportada, né, sendo enviada para a nuvem, você seria sua consciência, não seria seu corpo, ou seja, não seria seu braço, sua perna, seu coração, seu pulmão, seu cérebro. Você teria essa existência extracorpórea. Mas é uma discussão de uma existência extracorpórea, não do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista da ficção científica, do ponto de vista de uma tecnologia. E do ponto de vista tecnológico, pode ser que seja possível fazer isso. Então, é uma discussão até interessante, a discussão de vida após a morte, morte física, mas uma outra forma de vida, né? Num plano digital, num plano apenas digital. E a história do seriado, eu não vou dar spoilers assim do final do seriado, né, da primeira temporada, né, que foi o que eu assisti, mas vou dar uma ideia inicial. O seriado começa a acompanhar uma personagem, a Nora, não é? Que é uma romântica, claramente você percebe isso logo na primeira cena, que ela é uma pessoa que tem uma afeição pela ideia do romance. Mas o interessante é que o seriado, essa é a primeira coisa que eu acho interessante, embora ela seja romântica, embora ela queira essa conexão com romântica com o homem, ela não é daquele romantismo ingênuo, tolo. Ela tem um romantismo maduro e ela continua tendo, e o seriado mostra isso de forma realista, os impulsos de uma mulher que pode querer sexo casual para passar o tempo enquanto não encontra o amor da vida dela. Eu acho refrescante o seriado tratar de forma madura o personagem da Nora, porque muitas vezes uma retratação em comédias românticas de mulheres como ela é que não é que elas sejam recatadas, mas elas ficam sempre com o objetivo único e exclusivo de querer achar um homem para casar. E a Nora, ela não é colocada dessa forma. Ela quer sim ter essa experiência romântica, mas ela é aberta a outras experiências e tem outros desejos que ela também, digamos assim, cede a eles. E aliás, isso é mostrado em relação ao personagem masculino também, né? Um dos personagens, que é o personagem que recebe o upload, ele tem uma namorada e que claramente a ligação dele com ela é muito sexual. E quando retira essa dimensão sexual, ele percebe que o relacionamento deles não tem muito mais do que isso. E é interessante perceber que em alguns momentos ele cede, em outros ele retorna. E isso é realista também. E é interessante ser retratado no seriado, né? A história começa quando ele morre em um acidente com um carro automático e recebe o upload para essa empresa aí que está administrando a tal da Lakeview, tipo um hotel 5 estrelas, em que ele fica lá sem poder trabalhar, quer dizer, com uma série de limitações, tendo essa existência nesse outro plano, não é? E quem convenceu ele a assinar o documento depois do acidente de carro para ele fazer o upload foi a Ingrid, a namorada dele, né? Pois é, só que o interessante do seriado é que simultaneamente tem um mistério sobre como é que foi que ele morreu, quem teria sido responsável pela morte dele, será que ele foi assassinado, será que ele não foi assassinado? Quer dizer, tem um elemento de mistério aí
envolvido. E o seriado, ele acaba discutindo uma série de temas muito, muito interessantes, que talvez até surpreendam as pessoas. Por exemplo, em um determinado momento do seriado, eles mostram os 2 gigas. E os 2 gigas são pessoas que conseguiram upload, mas são pobres. Eles próprios não têm, a família não tem dinheiro para dar para eles mais gigas, mais autonomia, e eles sobrevivem, entre aspas, claro, com uma quantidade bem baixa de bits, o que significa que eles podem fazer muito poucas coisas por mês. E quando eles chegam no limite, eles ficam congelados assim, ó, sem poder fazer nada. Alguns perdem até a cor, ficam preto e branco. Então é interessante que o que é que isso mostra? Divisão de classes, hierarquia de classe, pobres e ricos, classe dominante e classe dominada, mesmo no pós-vida, mesmo no universo digital. Claro, se é organizado por uma corporação que quer ganhar dinheiro, ela vai criar mecanismos de hierarquia. Isso é muito interessante porque mostra que a lógica que impõe lucro e que impõe essa lógica de exploração e de é, acumulação de riqueza e concentração de riqueza é uma lógica que impõe a necessidade de hierarquização de acesso, inclusive a hierarquização de acesso a pós-vida. Então, por exemplo, quem tem dinheiro tem um pós-vida muito melhor. Mostra um cara bilionário que fica jogando golfe, fazendo tudo que ele gosta e tal. E o pós-vida das pessoas que têm menos dinheiro é um pós-vida limitado, é um pós-vida em que tem uma cena assim dramática que mostra que mesmo os livros, quando você pega o livro para ler no pós-vida, o livro só tem as primeiras páginas. Para ler até o fim, você tem que comprar o livro. Então, até para ler os livros, você tem uma limitação mediada por dinheiro. Né? Só tem acesso quem pode pagar. Então, o seriado, ele é um seriado que é uma mistura de comédia, romance, um pouquinho de suspense, mas discute esse tema de uma vida depois da morte, uma vida não corpórea. E eu gostei bastante do seriado e coloca questões como as boas ficções científicas, coloca questões para a gente refletir sobre hierarquização, sobre divisão de classe, sobre sentimentos, sobre amor. Tem um momento que mostra que ele começa a ficar mais ligado emocionalmente na Nora, que é a assistente dele do programa, não é? Do que na namorada dele, a Ingrid. E isso coloca uma questão complexa, inclusive para ela. Ela poderia se apaixonar por um homem que agora não tem mais corpo, que agora ele só tem a consciência, né? E como seria a vivência desse amor? Como seria. Como é que esse amor iria se materializar? Porque na nossa sociedade, para nós, o toque é muito importante. E isso é mostrado também no seriado. Que no primeiro momento que ela toca ele, que ele toca ela, e que eles se sentem através de equipamento de realidade virtual que permitem emular esse toque, esses sentidos, os sentidos da gente, e tem a visão, mas tem o cheiro, tem o toque, tem todos os outros sentidos, né? Isso acaba sendo muito importante para ela, para Nora também. Enfim, eu gostei muito dessa primeira temporada do seriado, o Upload. Assisti com minha esposa, minha mãe já assistiu, todo mundo gostou bastante. E recomendo que vocês assistam. Acho que é um retorno aí do Filosofia Popular. Tinha um tempinho sem fazer, mas é um Filosofia Popular que eu achei bastante interessante e que faz a gente refletir sobre a possibilidade da gente ter uma vida não física no futuro. É claro que essa possibilidade ainda está muito na ficção científica e também significa que a gente não sabe mesmo se isso seria de fato possível. Mas o seriado coloca questões caso isso um dia seja possível e acaba, como boa ficção científica, sendo um exame da nossa própria realidade, da nossa própria realidade excessivamente mercantil, que tudo transforma em mercadoria, tudo transforma em produto, tudo quer explorar as pessoas, isso aparece de forma muito, muito forte no seriado, a coisa do consumismo é altamente criticado.
a questão da hierarquização e além das questões de classe, as questões interpessoais. E tem até no âmago da discussão do seriado uma discussão sobre software livre e sobre grandes corporações empresariais, porque vocês vão ver que o projeto dele era um projeto democratizador, era um projeto para ampliar o acesso e facilitar o acesso ao pós-vida, né? E isso, obviamente, coloca ele no alvo de algumas pessoas muito, muito poderosas, né? Enfim, é um seriado muito interessante, não quis trazer spoilers, mas quis falar com vocês sobre ele. Era isso aí, gente. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal A Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em um futuro vídeo. Um abração e até lá.